Outro dia mesmo eu estava lendo os comentários que os abençoados colocam aqui nas mensagens do canal e eu queria agradecer a todos vocês que se manifestam. Muito obrigado. Então, observando esses comentários, muitos diziam assim: André, eu coloco seus vídeos para outros irmãos verem, né? Alguns que eu os convido, né? Alguns são parentes, alguns são somente amigos. Mas parece que eles, além de não entenderem a essência dessa palavra, muitos acabam se aborrecendo quando nós dizemos que nós estamos vendo Deus quando olhamos os irmãos pregando essa palavra. Bom, amados, isso não é difícil de entender. É porque eles estão com os olhos ainda obscurecidos. E isso tudo é um processo muito doloroso para eles, para o religioso. E é esse processo que nós vamos analisar nesta mensagem. E com certeza, ao ouvir o que eu tenho a lhe dizer nesta mensagem, a sua vida vai entrar em uma outra glória. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Muito obrigado a toda essa família querida que tem se manifestado nesse canal, conforme eu coloco ali, né? Pessoas que têm compartilhado essa mensagem, a família da fé. Eu agradeço muito a todos vocês, sou grato primeiramente ao Pai, né? E depois, claro que os abençoados aí fazem parte de tudo que acontece aqui na Graça Pura, e a palavra de hoje é direcionada a você. Mas antes eu queria te fazer um convite, que é para você se inscrever em nosso canal. Se você ainda não fez, abençoado, não perca tempo, porque muita coisa boa vem por aí. Se inscreva, toque o sininho, curta, já curte logo, deixe seu comentário e, claro, compartilhe para aqueles que vocês acham que devam ou que amam, que vocês amam aí. Então, conforme eu falei, né, as pessoas elas sentem uma dificuldade muito grande em nos ver, né, em ouvir ou entender aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando. E isso é muito fácil de se entender porque essas pessoas elas estão passando por processos dolorosos, né? Às vezes tem abençoados aí que saem no meio da mensagem quando os abençoados convidam, né? Então sai no meio da mensagem. Então, como eu ia dizendo e sempre digo isso, né, nas mensagens, ninguém vem aqui para ver meus lindos cabelos, até porque cabelo, né, abençoado? Na minha cabeça o que menos tem é cabelo, cada dia estão me abandonando. E nem muito menos do meu jeito de falar. Ninguém vem nesse canal para ver. Vamos lá ver o André falar daquele jeito. Não. Aquele que tem os olhos iluminados vem aqui para ver Deus. Porque o que falamos não é deste mundo. Logo, então não sou eu. É o próprio Deus que fala a seu espírito. Porque Ele é o Pai dos espíritos. E isso parece causar espanto nas pessoas. Principalmente aqueles que os abençoados convidam para ver, né? Às vezes o abençoado, vamos lá ver uma mensagem lá em casa, né? Porque isto que falamos a eles são palavras assombrosas. E na mente dessas pessoas, queridos, nós somos hereges. E eles não estão acostumados a ver Deus em um homem. Isso, para muita gente, é inconcebível. Vocês notam que até mesmo quando falamos que Jesus é Deus, muita gente fica atravessada conosco. Porém, isso para os maduros espirituais, tudo é muito claro, até ao olhar para mim e ver Deus. E isso é porque a palavra proferida por nós só é possível de entender, né, se quem ouve, né, está em outro lugar. Ou seja, somente os que têm os ouvidos no reino conseguem entender aquilo que nós falamos. E esse processo se chama arrebatamento, porque é isso mesmo o que nos acontece quando ouvimos palavras inefáveis. Somos arrebatados, conforme foi Paulo, ao terceiro céu.
Amados, vamos ao Evangelho do Reino para entender isso melhor? Vamos aí a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, olha. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é claro que para nós em graça, essa vinda já aconteceu, ok? Então, diz Paulo, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, e é isso que fazemos. Quando ouvimos as mensagens, nós estamos numa reunião com o próprio Pai. Vos rogamos, irmãos, que não vos deixei mover facilmente do vosso modo de pensar. Então, a mente, ela tem que estar focada nos céus. E esse passa a ser o grande problema para aquela pessoa entender se ela não foi aclarado por isso. Continuando. Nem vos conturbeis. Porque tratamos o quê, abençoados? De palavras inefáveis. Palavras que a nossa carne não aceita. Por isso que Paulo disse isso aqui. Não vos conturbeis. Nem por escrito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa. Porque naqueles dias em que Paulo estava vivo, né, Paulo falava de algumas cartas, né, existiam algumas cartas que não eram de Paulo. E os abençoados sabem que são as cartas direcionadas aos judeus, que era Tiago, né, Judas, João, né, o João do Apocalipse, e Pedro. Então esses 4 abençoados, né, eles escreviam cartas. E essas cartas, muitas pessoas que pegavam naquela época achavam que eram de Paulo. No sentido de que o dia do Senhor está próximo. Então estas cartas não eram de Paulo. Muitos se sentiam incomodados porque as cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré era direcionada para os judeus se converterem. Por quê? Porque o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, estava se aproximando naqueles dias. E isso hoje quem usa contra as nossas vidas, né? Você vê que esse versículo aí, ele é muito usado pelo sistema religioso contra as nossas vidas. Por quê? Porque eles ameaçam, olha, está próximo o dia do Senhor. Eles usam isso contra a nossa vida. E nós no Evangelho do Reino, isso é fato para nós. O Senhor já veio. Então vamos dar atenção um pouco a alguns detalhes dessa passagem que eu acabei de ler. E o primeiro é que a nossa reunião não é algo comum e corriqueiro, como era no sistema religioso. Porque lá no sistema religioso, nós já sabíamos antes até mesmo o que o pastor ia pregar. Sabíamos o que ele ia falar do começo ao fim. Não é assim que acontecia lá. Quantas vezes o pastor falava Mateus 18, já sei o que ele vai falar. E quando hoje nós convidamos a alguém, né, para escutar essa nossa reunião com Cristo, eles se espantam. Porque não é como no sistema. Então não adianta criar muitas expectativas. Se você for convidar alguém, não crie expectativas. Porque aquilo que ele vai ouvir vai chocá-lo. Já no sistema era diferente. Por quê? Porque já sabíamos o que ia acontecer durante aquele culto. Poderemos até dizer que aquela palavra que pregam lá na falsa igreja, né, é de fácil aceitação. Porque desde criança nós fomos programados na mente para achar que aquilo que é pregado lá no sistema religioso é algo confiável. Então, amados, isso é a diferença. Então vocês estão entendendo por que eles se assombram ao ouvir o que falamos? Então, no texto que eu acabei de ler, diz assim, olha, Paulo diz assim, olha, não te deixes mover nem por espírito, nem por ensinamento, nem por carta, como se fosse nossa. E Paulo tinha sérios problemas com os discípulos de Jesus de Nazaré, que nesta época já escreviam cartas também. Porque tudo o que os discípulos faziam naquela época tinham mais influência do que aquilo que Paulo pregava. Porque Paulo primeiro foi perseguidor, né, abençoado? E depois ficou a mancha no homem. Igual a nós hoje em dia, né? Um pastor
ele tem mais influência nas pessoas do que nós que pregamos o Evangelho da Graça. Por isso que muitos vêm a esse canal e saem. Porque o pastor visitou, o pastor telefonou, porque o pastor foi lá, fez um apelo e a pessoa voltou para o sistema religioso. E foi assim que o sistema religioso ganhou esse mundo. Com essas 8 cartinhas dos outros discípulos de Jesus de Nazaré que influenciaram o mundo naquela época e nessa também. Por isso Paulo dizia, a nossa reunião não é igual a deles e nem pode ser. Por quê? Aqui é diferente, porque falamos de um arrebatamento às nuvens. E é o que acontece, somos arrebatados até o terceiro céu, para ouvir e entender essa palavra. Olha, Cristo inspirando a Paulo, ele escreveu assim, olha, não vos deixeis mover o vosso modo de pensar. Por quê, amados? Porque na nossa maneira de pensar existe um código, existe uma informação, existe um modo de pensar que nos permite a ver Deus quando você visita esse canal para ouvir palavras inefáveis. Então isso assombra as pessoas. Isso naturalmente é um assombro para quem não está aclarado. Por isso que eles nos chamam de hereges. Agora, para nós que estamos com os olhos iluminados, nós vemos isso com uma clareza muito grande e muita facilidade. E, amados, isto não é nada místico. Você chegar aqui quando eu falo, vocês não estão me vendo, vocês estão vendo Deus. Isso não é nada místico, é de uma simplicidade como é o nosso Deus. E para ficar bem claro para vocês, para quem não entendeu, quando eu me refiro a outras cartas, né, que eu falei as outras cartas, eu estou falando das cartas de Pedro, Tiago, João e Judas. Essas aí que tiveram a aceitação mundial. Agora nós vamos estabelecer para vocês o segundo detalhe, porque aqueles abençoados que vocês convidam para assistir a um vídeo desse canal se espantam. Amados, antes da pandemia, quando nós nos reuníamos em graça, havia uma pessoa, né, com uma deficiência nas vistas. Né? Isso aconteceu em outros ministérios aí que eu já pertenci. Então, eu sempre que cumprimentava essa pessoa que tinha essa deficiência, né, era um cego, né, eu dizia assim, olha meu irmão, você enxerga mais do que muita gente. E ele entendia aquelas palavras, porque eram palavras que eram para o seu espírito. Porque, de fato, ele tinha os seus olhos internos bem abertos. Os olhos abertos da mente, da alma e do espírito. Porque estes 3 têm que estar abertos para que vocês possam entender e ver Deus. Porque essa palavra, ela tem o poder de separar o quê? Juntas e medulas. Vamos analisar uma carta de Paulo, mais precisamente em Efésios, onde parecia que aqueles abençoados ali estavam passando também por esses problemas de falta de revelação. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 16 ao 18, que diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria. Anota aí, abençoado, espírito de sabedoria, número 1. Número 2, e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele, Deus, vos chamou. Então Paulo diz assim, olha, eu oro para que vocês tenham olhos iluminados do entendimento. E era necessário. Por quê? Era necessário para ter esse espírito de sabedoria e de revelação. Por que Paulo falou que precisava disso tudo para ver o Senhor? Por causa da feitiçaria dos ensinos do sistema religioso. Então, naquela época, era o evangelho de Pedro, era o evangelho de Tiago, de João, e que hoje essas igrejas que estão aí na Terra há 2000 anos, enfeitiçando as pessoas, se basearam. Porque aquele evangelho que foi dado aos discípulos de Jesus de Nazaré era para ter ficado lá atrás, até o dia terrível do Senhor, que foi no ano 70. Porém, isso tomou uma forma gigantesca que hoje é quase impossível uma pessoa ver Deus por causa da cegueira espiritual.
Porque lá, eles no sistema aplicam um ensino que é uma feitiçaria braba, que te coloca um véu. Por isso se espantam com aquilo que nós falamos, porque o que falamos é do reino dos céus, e o que eles falam é do reino do homem. Amados, até a forma mística que eles lá no sistema enxergam e foram ensinados acerca da vinda do Senhor, se torna um empecilho para eles mesmos verem a Deus. Principalmente quando eu digo, olha para mim, vocês estão vendo Deus. Então estas pessoas precisam de um arrebatamento para que enxerguem. E esse arrebatamento somente o Senhor pode fazer. Ele faz, e Ele faz a quem quer. Por isso que quando eu abro os meus olhos espirituais nessa mensagem, eu vejo um monte de olhos bem iluminadinhos, né? Um aplauso ao Senhor, que Ele nos faz isso, Ele nos faz entender as coisas do Espírito. E quando acontece esse arrebatamento, isso produz o que em nós? Um gozo. Produz uma imensa calma e paz. E o que acontece com isso? Isso ordena em nossa mente os pensamentos. Sim ou não? Porque é assim que funciona. Estas coisas nos trazem pensamentos em ordens, pensamentos ordenados. Por esta razão, eles não nos aguentam. Por causa do quê? Da má informação que receberam da influência do sistema religioso. Eles não conseguem conceber isto. Quando nós falamos que vocês, ao entrar nesse canal, vocês não estão vendo o André, e sim o Senhor lhes ministrando, eles não aceitam isso. Agora, amados, vamos a um terceiro detalhe que eu separei aqui nessa mensagem, que causa bastante espanto nessas pessoas quando nós convidamos elas a ouvir as nossas mensagens. É que falamos que os livros de Mateus, Marcos, João e Lucas não são evangelho. Não é evangelho. É livro histórico. Por quê? Essa desinformação que o sistema religioso ensinou para as pessoas acabou gerando o quê? Dois evangelhos. Um verdadeiro e o outro falso. Lá no sistema, eles falam que esses 4 livros são 4 evangelhos. E não é isso, amados. Por isso que quando nós falamos que isso não existe, eles causam espanto. Agora vamos ler em Gálatas capítulo 2, versículo 7, e mostraremos isso que estamos falando, que haviam 2 evangelhos. Um estava por acabar e o outro estava começando. Vamos ler. Gálatas 2,7 diz: Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, Paulo está falando, como a Pedro o da circuncisão. Então, meu amigo, você está lendo esse versículo? É o mesmo que eu estou lendo? Abre na tua Bíblia aí, Gálatas 2,7. Leia comigo. Agora, seja sincero. Quantos evangelhos você está enxergando nessa passagem? 2 evangelhos, né? O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Isso é fato. Agora, você sabe o que é uma circuncisão? É aquele corte que todo judeu, né, quando nascia, ao 7º dia, segundo a lei de Moisés, a Torá, eles eram obrigados, né, os seus pais levavam eles ao sacerdote para que lhe cortasse a parte da pele da glande do pênis. Isso era uma prática do judaísmo. Então todo bebê do sexo masculino que nascia tinha que se fazer essa circuncisão. Então esse é o evangelho de Pedro. É esse evangelho que tem causado danos à tua vida. É esse evangelho que tem causado danos à tua família, danos a teus negócios. Porque, amados, isso aqui, esse evangelho, era para ter ficado lá atrás. Mas é esse evangelho que você e sua família estão expostos. Porque o evangelho dado ao apóstolo Paulo é o evangelho correto, é o evangelho a ser seguido, porque ele era para depois da cruz. E hoje, a igreja que você frequenta, meu amigo, não sabe pregar o evangelho da incircuncisão. Esse evangelho da incircuncisão, que é o evangelho do reino de Deus. Pois hoje estamos no reino de Deus. Você sabia disso, que estamos no reino de Deus? Amados, agora eu vou te dar provas. Por que não podemos seguir a Jesus de Nazaré? Não podemos seguir aos 4 livros em que narra a história de Jesus de Nazaré
que veio à Terra, né? Jesus, sendo Deus, veio à Terra em um corpo humano. Nós não podemos. Abra aí, Romanos capítulo 15, versículo 8, que diz assim, ó: pois vos digo que Jesus veio a ser servo da circuncisão. Olha aí. Jesus foi servo de quê? Da circuncisão. E de quem é o evangelho de Pedro? O da circuncisão. E o evangelho de Paulo? O da incircuncisão. Para quê? Jesus veio ser servo da circuncisão? Para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Amados, e isso aponta para um evangelho que serviu para que o povo de Israel se arrependesse. Foi para isso, porque estava chegando um novo viver, estava chegando uma nova vida, estava se aproximando novos céus e uma nova terra. Foi aí que houve o desvio do sistema religioso. E hoje eles se perderam, porque estão descobrindo um monte de mentiras de suas doutrinas. Já temos aqui no canal vários vídeos em que eu tratei temas, por exemplo, textos que foram adulterados, textos que foram tirados, textos que foram acrescentados da palavra. Está aí escancarado para todo mundo ver. Então, amados, estão aí os dois pactos nos dias atuais. O pacto da lei, que os homens reergueram, e o pacto da graça. Amados, somente o pacto da graça de Cristo ressuscitado, somente o evangelho do reino, somente ele tem o poder de te dar o entendimento para que você possa ver Deus. Porque senão você vai ficar esperando Deus aí, né, o Deus dos religiosos. E é isso que nós falamos aqui. É isso que está vedado a você. Porque, na verdade, isso causou nas pessoas um feitiço. Trazer o evangelho da circuncisão para depois do ano 70 ali, virou um feitiço. Vamos ver como Paulo repreende ao povo da Galácia, aos Gálatas. Vamos ver, está lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não obedecer à verdade? A vós, ante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente entre vós como crucificado. Meus queridos, era mesmo que Paulo estivesse dizendo aí, né? O Cristo que eu apresento para vocês é aquele que veio depois da cruz. Porque aquele antes, lá, Jesus de Nazaré, esse ficou lá na cruz. Esse morreu. Esse que eu prego é o ressuscitado. E ele foi claramente apresentado entre vós, o crucificado. Vocês estão entendendo, abençoado? E depois da crucificação, o sistema religioso se perdeu. E milhares de pessoas que foram arrastadas por essas doutrinas. E hoje o Senhor está corrigindo isso. Por isso, meu amado irmão, por isso que você às vezes não entende aquilo que nós falamos. E hoje esse véu está posto sobre teus olhos. Isso não te deixa você ver Deus. Por isso que o abençoado, o iluminado, quando te convidou, você se espantou quando eu digo que vocês veem Deus quando vem esse canal, quando me olham, quando eu estou ministrando. Amados, Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, não há assombro nisto. Então não tem nada de heresia nisto que falamos, é evangelho. Mas isso muitas pessoas não entendem. Aquele que se une ao Senhor é um só com ele. Isso é o evangelho da incircuncisão. Mas esse sistema não sabe pregar isso para você. Porque estes pastores se sentem indignos de serem chamados como tais. Eu já vi vários discursos de pastores que eu não sou digno, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E isso é totalmente contrário àquilo que nós pregamos aqui. O que falamos aqui é o novo e vivo caminho descrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Então, amados, vamos ao quarto detalhe, porque muitos ainda se espantam quando falamos que todos os que entendem essa mensagem veem Deus. É porque tem que deixar Jesus de Nazaré. Tem que deixar Jesus de Nazaré se agarrar ao outro. Porque Jesus de Nazaré, amados, quem segue a Jesus de Nazaré,
está arriscado a viver atrapalhado nesta vida. Não pode misturar Jesus de Nazaré com esse caminho novo, esse vivo e novo caminho. A carne, o corpo de carne de Jesus de Nazaré serviu para um propósito, para através dela acabar com a lei. Porém, desta vez, se você não obedece esse propósito que nós estamos pregando, a carne de Jesus de Nazaré vai lhe machucar. A carne de Jesus de Nazaré vai lhe afetar, vai lhe prejudicar. Por isso que muito não nos entende quando nós falamos que não seguimos a Jesus de Nazaré. Este Jesus de Nazaré, ele disse uma vez, olha, vós não me vereis mais. Então Jesus estava se referindo àquele véu. Esse véu de Jesus de Nazaré morreu. E o que ressuscitou foi o próprio Deus, com um outro propósito. Aquilo passou. Não podemos viver debruçado sobre aquilo que Jesus de Nazaré fez. Todas as obras que Jesus de Nazaré ele fez, porque ninguém iria conseguir fazer. Porque somente um Deus poderia cumprir o que o próprio Deus estabeleceu. Porque foi Deus mesmo que criou a lei de Moisés. Só ele tem o poder de tirar. E ele tirou. Por que Jesus de Nazaré não pode ser imitado? Porque somente cumprindo a lei poderia aboli-la. E o que Jesus fez? Veio cumprir a lei. Então não era para continuar a lei, era para acabar ali. Aí você pode me dizer assim, mas ele disse que aquele que o seguisse, André, fariam obras maiores que ele. Sim, amados. Porém, não é obra da lei, porque o tempo mudou. E sem contar que Jesus veio para um povo específico. Jesus veio para os israelitas. Ele estava ensinando o povo a abandonar as obras, porque viria um tempo melhor. Se arrependam, o ministério de Jesus de Nazaré era um ministério de arrependimento. Veja o que Paulo, inspirado pelo outro, por Cristo ressuscitado, disse. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo, para que sejais do mesmo. É isso que está dizendo aí, abençoado? Não. Para que sejais do outro, do que ressuscitou dos mortos. Para quê? A fim de que leves frutos para Deus. E você servindo a Jesus de Nazaré, você não leva frutos para Deus. Você leva frutos para o pastor da igreja lá sua. Você leva o fruto para o padre. Você leva o seu fruto lá para o líder da Universal. E assim está todo esse sistema. Frutificando para o homem. Porque para frutificar para Deus, tem que ser do outro, do ressuscitado. E agora que você não vê o ressuscitado, você pode dar fruto? É por isso que aquele lugar não tem condições de te levar ao ressuscitado, para que você o veja. Por isso que neste canal, falamos que aqui ninguém vem ver o André. Aqui, as pessoas, os irmãos vêm aqui e vêm a Deus. E quando ouvem o evangelho do reino, frutificam para Deus. O nosso véu foi tirado, amados. Mas os de muito ainda estão postos. Conforme diz lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Lá diz que muitos ainda têm o véu, por isso não podem ver. Amados, e a manifestação de Deus hoje é grande, porque fomos aclarados. Estamos chegando, então, ao fim de mais uma mensagem. E vimos até aqui nessa mensagem por que as pessoas sentem dificuldades em entender esse evangelho. Ou seja, ver Deus. Porque entender esse evangelho é ver Deus. Essa mensagem, amados, eu queria dedicar para você, meu querido irmão. Veja quantas etapas que todos nós passamos para chegar onde nós chegamos. Parabéns, amados. Parabéns para você que ficou firme, se mantendo firme na sua confissão. E hoje entende isso com muita clareza.
Por que eu falo que você que acompanha o nosso canal entende isso com muita clareza? Porque se vocês observarem, esse canal hoje tem 15 mil, pouco mais, chegando ali 900 inscritos. 15.900 inscritos. E apenas 10% assistem às nossas mensagens. Veja quantos entraram, quantos que no caminho se animaram, mas por não entender, por não ver Deus, bateram em retirada. Mas eu estou aqui, persistindo, entendendo que aquele que começou a boa obra é fiel. É ele que amadurece. Ainda que um dia eu fique aqui sozinho nesse canal, eu entenderei que assim quis o Senhor. Porém, faço igual a vocês, que convidam a muitos para assistirem essa mensagem. Meu muito obrigado a você. Não desistam, abençoados, porque estamos frutificando para Deus e não para os homens. Viu como você é importante nesse processo? Se sinta agraciado por Deus nesse momento. Eu espero que eu tenha sido claro nessa mensagem, que nós passamos a entender. Quando as pessoas assistem às nossas mensagens, elas se sentem tão espantadas, porque para elas é um processo muito difícil, é um processo doloroso, e elas estão enfeitiçadas pelas doutrinas erradas do sistema religioso. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a próxima mensagem.